BH. Ótimo, agora estamos gravando, ficam os registros. Aproveito, então, nossa presidente aqui da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB, né, um dos grandes parceiros, sempre esteve comigo nessa iniciativa. Já deixo aqui o espaço para a sua fala, por favor, Dani. Oi, Giordano, querido, sou eu quem agradece, não só eu, mas todos aqui que estão participando, todos os membros da comissão, a sua palestra e a sua ideia de trazer um tema tão diferente. Eu estava dizendo anteriormente que, além de ser um tema muito diferente, é um tema que pode causar até uma certa estranheza, né? Porque falar de felicidade, de necessidade de momentos felizes ou não, dentro ou fora do trabalho, e a importância da gente falar de saúde mental, porque está tudo atrelado, né? Então, eu queria te agradecer e vou ficar aqui ouvindo e aprendendo. Muito obrigado, Dani. Sempre gentil aí, sempre colaborando conosco, né? Eu trouxe esse tema, só para contar um pouquinho de história. Então, eu trouxe esse tema já tem alguns anos, uns 3 ou 4 anos atrás, que, né, através um pouquinho da minha história, eu me envolvi, eu sempre como advogado trabalhista, empresarial, sindical, participei já há muito tempo da Comissão de Direitos Sindicais da OAB e mais recentemente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas, né? Sempre vivi nossa profissão muito pelo conflito trabalhista, né? Sempre essa oposição antagônica de interesse, no sindical, então, né, empregador versus trabalhador, na própria advocacia a gente vê essa divisão que é muito natural, enfim, mas eu sempre vi o direito do trabalho pelo lado do conflito, né? Sempre esse embate. Há alguns anos, na verdade, foi em 2020, na pandemia, né, em plena pandemia, quando o mundo mudou um pouco, ou pelo menos fez uma pausa, que a gente foi obrigado a parar e repensar muita coisa. Eu estava com 44 anos, e naquele momento eu tinha, há pouco tempo, me mudado de Belo Horizonte, eu moro no interior, desde 2018, eu saí de BH, vim para o interior, buscando mais contato com a natureza, qualidade de vida, trouxe meus filhos aqui para crescer mais com tranquilidade, e dentro desse processo, logo em sequência, veio a pandemia, e me fez realmente rever muita coisa da vida. Eu já estava nesse processo, na verdade, então, mas eu acabei revendo muita coisa ali. E dentre elas, eu revi o meu trabalho, vi a profissão, a minha carreira, entendendo, né, as minhas conquistas, entendendo também frustrações dentro desse processo. Enfim, acabei vivendo uma metanoia, né, que é uma mudança de perspectiva. Tive também ali um despertar espiritual, também me voltei para a espiritualidade de uma forma mais profunda e vivi uma crise de significado, confesso, na profissão. Assim, muita coisa que eu fazia antes com muita disposição, com muita satisfação, acabou ficando um pouco apagado. E eu questionei muita coisa em relação ao trabalho. Me questionei, inclusive, se eu era feliz no trabalho. Não só, né, essa felicidade de realizações, de conquistas, mas uma felicidade de mais significado e propósito. E, a partir daí, fui buscar algumas outras perspectivas em relação a isso. E acabei me engajando numa iniciativa, foi mais, eu acho que 2021, mais ou menos, de uma startup de São Paulo, ela chama Zenbox, que ela se propõe justamente a promover a felicidade corporativa. Hoje em dia ela tem todo o seu trabalho voltado para uma métrica, para mecanismos que conseguem medir de forma matemática uma coisa tão subjetiva, né, que é a felicidade, que para mim pode significar uma coisa, para outras pessoas pode significar coisas completamente diferentes. Mas aí eu me envolvi com a psicologia positiva, que é a base dessa metodologia, também chamada da ciência da felicidade. E a partir daí eu comecei a ver essas relações de trabalho de uma outra perspectiva, de um outro lado, e até buscando também a minha satisfação pessoal, entendendo como que isso tudo poderia contribuir para mim. E aí acabei seguindo por essa jornada, e de fato, Dani, como você fala, para muita gente é assim. Eu estava num evento agora, semana passada, no Rio Grande do Sul, e a trabalho, e conversando com alguns colegas advogados lá, falei, né, dessa iniciativa, um deles realmente falou assim, peraí, Jordano, como assim? Além de trabalhar, você quer que a gente ainda seja feliz no trabalho? Mas, assim, não é uma necessidade, obviamente, mas nós sabemos o quanto de tempo nós nos dedicamos para o trabalho. E se a gente não for também feliz,
Mas não é uma felicidade romântica, de estar alegre o tempo todo, não nesse sentido, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da abordagem da psicologia positiva, mas se a gente não tiver essa felicidade, essa satisfação, esse bem-estar com o que a gente está fazendo, que a gente faz em grande parte do dia, da vida, a gente não vai ser feliz fora do trabalho. Simplesmente. A gente não vira uma chave, né? Agora eu vou trabalhar, estou aqui só para ganhar dinheiro, só para ter resultados, para obter recursos, para quando der 18 horas eu ser feliz, quando der sexta-feira, né, chegar o sábado eu vou ser feliz, quando chegar as férias eu vou ser feliz. A gente sabe que as coisas não funcionam assim. E essa nova perspectiva acabou me ajudando em relação a isso. Eu tenho aqui, eu estava falando, eu montei uma apresentação só para estruturar o que a gente pode falar hoje, e eu tenho também um recurso que eu utilizei nesse e-book, que eu vou falar no final, que são vídeos gerados a partir do texto do livro, áudios e vídeos, e tem um dele aqui que é bem pequenininho, que é a introdução do livro, que fala um pouquinho dessa jornada. Deixa eu compartilhar com vocês, eu acho que depois, a partir daí, dá para entrar na apresentação. Esta aba aqui, eu acho que vai sair com som agora, porque está marcado aqui, compartilhar com áudio. Se vocês estiverem vendo a tela, vocês me falam, por favor. Opa. Acho que apareceu aí, não apareceu? Sim. Espera aí que eu preciso dar o play aqui, ampliar, porque eu estou em duas telas aqui, agora eu estou até perdido, já sei. Eu vou puxar essa tela aqui para baixo e vou entrar na outra aqui. Só um minutinho. Até tinha deixado isso mais ou menos pronto. Aqui agora vai dar certo. Deixa eu dar o play aqui para a gente ver só essa apresentação do que é esse trabalho. A gente pensa na advocacia e logo vem à mente prestígio, defesa da justiça, certo? Mas e se por trás dessa imagem nobre existisse uma crise silenciosa, uma crise de bem-estar? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando no trabalho de Giordano Adjuto, que buscou uma resposta para uma pergunta fundamental. É possível ser feliz e realizado nessa carreira tão exigente? Então, vamos direto ao que interessa. Qual é o grande problema que a advocacia enfrenta hoje? Bom, no fundo, é um paradoxo, uma contradição que está bem no coração da profissão. Pois é, olha só que contraste gritante. De um lado tem toda aquela vocação, sabe? Promover a justiça, defender quem precisa, resolver conflitos, um propósito nobre. Mas aí, do outro lado, a realidade nua e crua. Depressão, ansiedade, burnout. E olha, os números não mentem. E eles são bem preocupantes. As estatísticas mostram que, por trás de todo o prestígio da profissão, o que existe mesmo é um quadro de esgotamento. Os índices de depressão, de ansiedade, são muito mais altos do que na média de outras carreiras. É como se a gente estivesse olhando para uma fotografia de uma profissão que está, de fato, adoecida. Tá, mas por que isso acontece? De onde vem essa crise toda? Tudo indica que a resposta está na própria cultura, no modelo de trabalho que se consolidou na advocacia. Pensa bem, é uma cultura de competitividade elevada ao extremo. Um ambiente que treina os profissionais para serem verdadeiros gladiadores, para vencer a qualquer custo. Só que ninguém ensina a lidar com o peso emocional de tudo isso. E o pior é que, dentro dessa lógica, o sofrimento acaba sendo normalizado. Sabe aquela coisa de ser workaholic? Virou quase um troféu. Trabalhar até a exaustão não é visto como um problema, pelo contrário, é celebrado como um sinal de dedicação. Para completar esse cenário, tem a comparação constante. É um olhando para o sucesso do outro, para a vitória do outro, para o que o outro aparenta ter, e isso, claro, alimenta um ciclo sem fim de insatisfação. Aí fica a pergunta, né? Precisa ser assim? Esse modelo é sustentável a longo prazo? E a boa notícia, segundo o autor, é que a resposta é não. Existe outro caminho. E para entender esse outro caminho, nada melhor do que olhar para a jornada pessoal do próprio autor. A experiência do Giordano Adjuto é um mapa, sabe? Um mapa que mostra o caminho do esgotamento até uma reorientação total. Ele passou anos naquela dualidade, amando direito, mas sentindo um peso enorme nas costas. Até que algo mudou. Essa mudança aconteceu aos 44 anos. Ele chama de metanoia.
E essa palavra é chave. Não é só uma mudança de ideia, não. É uma virada de chave completa, uma transformação profunda na forma de ver a vida, a carreira, e que deu a ele um novo propósito. E essa transformação toda levou ele a construir um novo alicerce para a excelência profissional. Um alicerce que para muita gente pode soar até estranho: a felicidade. E aqui está o pulo do gato, a ideia que muda todo o jogo. Muita gente acha que para ter alto desempenho é preciso sacrificar a felicidade, mas o que ele diz é justamente o contrário. A felicidade não é inimiga do sucesso. Ela é a base, o que faz o alto desempenho ser sustentável no longo prazo. Para chegar nisso, a abordagem dele foi integrar a ciência do bem-estar na prática jurídica. Isso passa por entender as próprias virtudes, as forças de caráter, investir em autoconhecimento de verdade e, algo muito importante, conectar a profissão com um propósito maior, com a espiritualidade. Tá, muito bonito na teoria, né? Mas como colocar isso em prática? Essa é a parte mais legal. O autor não fica só na filosofia, ele mostra um caminho prático. E esse caminho tem alguns passos bem claros. O primeiro, e talvez o mais difícil, é diminuir a comparação. Olhar menos para fora e mais para dentro. A partir daí, a gente começa a buscar mais sentido no que faz, a criar conexões humanas de verdade e, por fim, a resgatar a dignidade da profissão. O grande objetivo, no fim das contas, é esse. É sobre se reconectar com aquele propósito inicial, com a paixão que levou alguém a escolher o direito. É sobre provar que dá sim para advogar com alma, com excelência, sem precisar se transformar numa máquina no meio do caminho. Então a mensagem final é de esperança. Felicidade na advocacia não é uma utopia, sabe? É uma possibilidade real. Mas ela começa com uma escolha interior. E a reflexão que fica para todo mundo que atua na área é: onde é que essa escolha começa? Olá! Hoje, a gente vai mergulhar num paradoxo que mora bem no coração de uma das profissões de maior prestígio que existem. Aí sim. Bom, isso é só uma breve introdução do que me trouxe até aqui, do que me trouxe a abraçar esse tema e trazer isso sempre em pauta aqui. É interessante estar falando isso aqui agora no Setembro Amarelo. Deixa eu até passar para a apresentação aqui, que agora vai ficar um pouquinho mais estruturado, que eu consigo nos guiar por aqui. Deixa eu voltar a compartilhar a tela. Compartilhar a tela inteira aqui, que fica mais fácil. Isso. Agora vocês também vão... Isto. Bom, nós sempre tratamos desse tema aqui por ocasião do Setembro Amarelo, porque quando eu me engajei nessa iniciativa, a primeira abordagem que nós tivemos foi justamente nesse momento, né, que é o mês de valorização da vida, e como vocês viram rapidamente ali nessa apresentação, a gente sabe que a advocacia é uma profissão que é fortemente impactada em relação à saúde mental. A gente tem muito prazo, a gente tem muita pressão, muita responsabilidade, e eu senti isso durante boa parte da jornada, e ao ter esse contato com a psicologia positiva, com a ciência da felicidade, com todos os estudos que mostram que o sucesso, ele não antecede a felicidade, mas é o contrário. Tem um livro muito bom, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um best-seller, né, o curso mais disputado da Universidade de Harvard, à época, pelo professor Sean Nagel. Ele mostra, através de estudos, inclusive, que para a gente ter sucesso, a gente precisa ser feliz antes. Mas como é que funciona isso? Isso, para mim, sempre foi muito abstrato. Tá, beleza, eu quero ter sucesso, então vou ser feliz antes. Mas como é que eu faço para ser feliz? Esse caminho ele não é muito óbvio, né? Inclusive, nos estudos, existe um paradoxo em relação a isso. Quanto mais a gente busca ser feliz, mais difícil é ser feliz. Então, a psicologia positiva até fez uma desconstrução dos elementos da felicidade para nos levar nesse caminho. Porque ele faz até uma comparação muito interessante. É como a gente estudar a luz do sol. Se a gente olhar diretamente para o sol, a gente vai ter uma lesão na retina, a gente não vai ser muito bom. Então, como é que a gente estuda a luz do sol? A gente pode usar um prisma, decompor essa luz nos seus elementos, ou faixas de luz, né, que não afetam
o nosso órgão da visão, e a gente consegue estudar esses elementos. E a psicologia fez exatamente isso. Mas só voltando aqui ao tema, né? Então, quando eu me engajei com esse assunto, por ocasião de setembro, a gente começou um trabalho que chamava My Yellow Pauses, que era justamente trazer pausas de descompressão durante a jornada de trabalho, para que a gente tenha um bem-estar maior. Vocês não acreditam, né? O que, às vezes, um exercício de respiração, uma breve meditação de 3 minutos, e existem estudos científicos nesse sentido, inclusive com a advocacia, eu falo de um deles muito interessante na Europa, sobre mindfulness, né, que é a presença, que você pode praticar com muito poucos minutos e já fazer uma mudança de estado mesmo emocional dentro de uma determinada situação. Então, por ocasião do Setembro Amarelo, esse movimento My Yellow Pause, a gente já conectou direto, eu já conectei com a AD na época, a Natália sempre deu muito apoio, a Juliane, que está aqui, nem se fala, sempre na comunicação ali, e a gente foi fazendo alguns desses movimentos. Ano passado, a gente fez o lançamento do Movimento Felicidade na Advocacia, acho que a Kate está aqui, minha parceira, minha colega de certificação, a gente tem uma certificação de forças de caráter, que é uma abordagem que eu vou mostrar para vocês na sequência também. Tá, já mandou um coraçãozinho. A gente pode trazer essa perspectiva de uma forma muito interessante para a advocacia. Então, nos conectamos ano passado, fizemos o lançamento do Movimento da Felicidade, e por questões mesmo de dedicação profissional, eu não consegui, eu tive que parar um pouquinho nesse projeto, mas quando eu voltei a falar com a Kate, a gente voltou a conversar sobre isso recentemente, e eu falei, nossa, eu tô com um livro praticamente pronto, que eu vim pensando muito nele durante esse ano, eu acho que eu consigo escrever esse livro para lançar agora em setembro, e a gente faz um marco interessante nesse sentido. Porque a minha intenção sempre foi essa, de compartilhar muito daquilo que eu aprendi, né? Eu sou professor, eu tenho muito disso, eu não consigo ter um conhecimento só para mim, né? A gente quer sempre levar isso, dar mais coisas boas para outras pessoas também, para outros colegas. Ainda mais nesse contexto da advocacia. Então, nesse mês, que é o Setembro Amarelo, esse mês de valorização, a gente pode parar um pouquinho para olhar sobre esse não só a perspectiva do problema, da doença, do que não dá certo, mas olhar também por aquilo que pode nos levar além de um estado normal para alcançar, de fato, essa felicidade. Inclusive, foi essa a proposta da psicologia positiva lá nos anos 2000. Alguns psicólogos, né, um deles, o pai da psicologia, o Martin Seligman, um americano também, presidente da Associação de Psicologia dos Estados Unidos, ele fez essa pergunta, né? Falou, tá, a gente tem uma função muito importante, que é tratar das doenças mentais. Mas aqueles que não estão doentes, será que a gente pode fazer alguma coisa por eles? Será que existe alguma forma de potencializar esse bem-estar? E aí surgiu o estudo da psicologia positiva, que foi justamente nesse sentido, através de muitas pesquisas, para entender o que promovia esse bem-estar. Vou mostrar esse modelo logo na sequência. Mas, assim, eu queria de cara começar com uma provocação, que é essa, né? Do que adianta a gente ganhar causas se o preço desse sucesso for o nosso bem-estar, for a nossa saúde, for a nossa felicidade? E os números estão justamente mostrando isso, né? Estão mostrando que a advocacia é uma profissão altamente suscetível ao adoecimento mental. Existe um estudo, esse é um estudo da associação da OAB americana, né, da Bar Association lá dos Estados Unidos, ele está, inclusive, num estudo muito bom, que foi patrocinado pela OAB, com relação à saúde mental na advocacia. Acho que a última versão desse estudo foi 2021, não sei se é um estudo mais novo, mas esses números estão lá. Essa fonte é a referência desse material. A gente vê um número muito grande de depressão, 28% aí dos colegas enfrentando episódios relacionados à carreira, 23% dos advogados relatam esgotamento profissional, 21% têm problemas com o uso de bebidas alcoólicas e 19% sofrem com transtorno de ansiedade relacionado ao trabalho. São dados alarmantes, ainda mais quando a gente compara a advocacia com a média das outras profissões. A gente vê que a gente está muito mais exposto. E há, sim,
adoecimento silencioso. Não é raro a gente ver casos, né, de episódios na advocacia. No outro dia até surgiu um perfil, não sei se vocês conhecem, existe um perfil no Instagram, que é só para expor escritórios de advocacia que passam muito do limite em relação aos profissionais, né, com exigência de realmente cargas de horário muito extenuantes, problemas com remuneração, problemas com até mesmo o lado humano de relacionamento, de consideração, nesse sentido. Então, a gente olhando para esse quadro, eu principalmente vendo para isso, eu falei, nossa, e a iniciativa, né, lá na startup, na Zenbox, era a felicidade do trabalho de forma geral. Mas eu vendo esse recorte dentro da minha profissão, a Kate está aqui, a Kate, ela não é advogada, mas ela já trabalhou com escritório de advocacia, então já teve experiência em escritório americano, grande, né, em São Paulo, ela está lá em São Paulo, e ela viu muito dessa realidade também, a gente conversando um pouco sobre isso, cara, vamos fazer uma iniciativa voltada. Eu, né, gostaria de levantar muito essa bandeira de olhar para o bem-estar e a felicidade na advocacia mesmo, porque é a minha profissão, faz sentido para mim. Então, a gente precisa ir um pouco além disso. A gente sabe que algumas coisas podem estar diretamente relacionadas com esse quadro na advocacia. Primeiro, competição, né? Nós somos ex-adversos na profissão, né? A gente está ali brigando no tribunal, a gente ganha e perde processo, há uma competição muito grande em relação ao êxito na profissão, há uma comparação também muito grande em relação a colegas. Isso, a gente sabe que ganhou uma exposição ainda muito maior com as redes sociais. Existem essas métricas da vaidade, né, que a gente consegue, o tempo todo, estar vendo o que o outro está fazendo, o colega advogado está ali postando nas redes sociais, e por mais que a gente saiba, né, que o que é postado na rede social é só o lado bom, às vezes não é nem o lado verdadeiro da situação, mas ninguém vai lá e fica postando derrotas nas redes, a gente posta aquilo que a gente valoriza em termos de sucesso, êxito, mas isso causa, assim, existem vários estudos também já demonstrando que como o nosso bem-estar diminui depois de tanto tempo olhando a rede social. E a gente está o tempo todo fazendo isso, está conectado permanentemente. Aí veio uma mudança, né, uma virada de chave, que já falei sobre ela, estava até conversando com a colega advogada, até me convidou para fazer uma palestra no próximo mês agora lá na Milton Campus, na faculdade, que está lançando um reporte, um relatório sobre a NR1. Agora a gente sabe que os riscos psicossociais estão dentro do PGR, né, do Programa de Gestão de Risco, dentro dos ambientes de trabalho. Então, a gente estava até conversando sobre isso. A gente fez, alguns anos atrás, um workshop falando sobre burnout na advocacia, e eu pude trazer, eu tive uma fala lá, trouxe justamente isso aqui, mostrando esse modelo PERMAV, que esse é o nosso prisma para enxergar a felicidade, esse é o prisma da psicologia positiva. Ele nos mostra que a felicidade pode ser decomposta nesses 6 elementos. Né? Isso é lógico, é uma abordagem, existem outras bem interessantes também, tem um chama Spire, tem o PERMAV, enfim, mas o que vale aqui é essa desconstrução para a gente entender que se a gente trabalhar esses 6 pilares, o nosso nível de felicidade vai aumentar. Né? A gente começa aqui com as emoções positivas, que quanto mais emoções positivas a gente tiver, aí eu vou falar no ambiente de trabalho, mas é na vida de forma geral, a gente está fazendo um recorte aqui para olhar se o nosso ambiente de trabalho, se ele estimula mais emoções positivas ou negativas. E aí existem estudos que, infelizmente, né, a gente tem até um viés negativo, nosso viés existencial, né, nosso sistema de luta e fuga, de sobrevivência, nos levou ao longo do desenvolvimento aí, né, de milhares de anos a nos configurar dessa forma. Uma emoção negativa, para ser superada, ela demanda dezenas de emoções positivas. Então, assim, é um pilar importante, mas que a gente trabalhar, ter ambientes que nos promovam também emoções positivas é fundamental para o resultado final. O engajamento
né, essa sigla em inglês, aqui as palavras estão em inglês, mas o engajamento, que é esse envolvimento com as atividades que a gente tem, também é outro elemento muito determinante para a nossa felicidade. Eu, de fato, estou engajado com aquilo que eu faço, inclusive, gera para mim um outro elemento aqui, que é significado, é propósito, né? E dentro desse elemento aqui de engajamento, a gente tem um conceito muito interessante na psicologia que é estudado, que é o flow, ou o fluxo, né? É aquele momento, aquelas atividades que a gente faz, que a gente perde a noção do tempo. Eu, por exemplo, quando eu entro, assim, nesses cenários de intelectuais, de estudo, de compartilhamento de informações, tem que ficar até de olho aqui no relógio para saber o horário, porque eu me empolgo e eu vou falando. Eu facilmente entro em estado de flow quando eu estou fazendo isso aqui. Então, assim, eu começo a me conhecer um pouco melhor e entender que eu fico muito mais feliz fazendo isso aqui do que estando numa audiência. Eu sei que tem colegas que adoram a audiência. Então, é um perfil diferente do meu. Então, assim, a gente já começa a se autoconhecer, e isso pode ser muito interessante para nos levar para um resultado melhor. Um outro elemento que talvez seja o mais importante, existe um estudo muito antigo, lá em Harvard também, um estudo que já tem décadas, mostrando como é impactante a gente ter relações positivas no ambiente, na vida como um todo, mas no ambiente de trabalho principalmente, né? Já dentro desse recorte que a gente está falando. Então, ter esses relacionamentos saudáveis, essas conexões autênticas, num cenário de competição, de comparação, é desafiador, mas é fundamental. Então, essa relação com colegas, com outros profissionais, e aí eu vou até além, né? Relação com o juiz, relação com, né, com outros agentes, operadores do direito, é fundamental, porque nós estamos em contato o tempo todo na nossa profissão. Então, isso tudo é muito importante. Realização é um outro pilar, que são as conquistas que estão aliadas com nossos valores pessoais. Eu estou obtendo conquistas, aqui fala de estabelecer metas e alcançar essas metas, transformar isso em resultado, porque isso também é motivador e é um preditor de felicidade no trabalho e na advocacia. Então, saber estabelecer metas alcançáveis, que sejam desafiadores, mas que sejam alcançáveis, realizáveis. Até tem um modelo muito legal, assim, eu gosto de usar muito, que é o SMART, né? Que é mensurável, alcançável, temporal, enfim, tem os seus elementos que a gente consegue também estabelecer algumas coisas ali, mas eu estou alcançando realizações que também sejam significativas, que me engajem com o trabalho, que me promovam emoções positivas, estabeleçam relações também positivas. Elas todas estão interligadas, mas é uma forma de fragmentar a felicidade. E por último, e a mais nova, né, esse conceito, o V, vitalidade, originalmente, pelo Martin Seligman, nem estava dentro de 6 dimensões da felicidade, mas a evolução dos estudos está nos levando para isso, e eu concordo plenamente, é vitalidade. Eu tenho energia física e mental para sustentar a minha profissão, o exercício da minha profissão, porque o que a gente mais vê, e é interessante, eu já fiz vários perfis de força de caráter, vou mostrar o que é na sequência, e eu percebi que os colegas advogados normalmente não têm a vitalidade com uma força alta. E sem combustível, né, sem essa força, como é que a gente acorda de manhã para enfrentar uma jornada de trabalho que vai ter muitos desafios? Então, a gente precisa entender o que me traz energia mental, energia física, né, seja prática de atividade física, seja prática de relaxamento, um yoga, uma meditação, enfim, o que me gera aqui uma contemplação, uma dança, uma música, o que vai me carregar minha bateria para que eu consiga alimentar todos os outros pilares da minha atuação profissional. Então, eu acho esse modelo muito interessante, ele é muito valoroso nesse sentido. Como é que eu sou feliz, né? Já que eu tenho que ser feliz para ter sucesso, é muito abstrato, né? Ser feliz, vou ficar rindo? Não. Eu tenho que buscar emoções positivas, eu tenho que engajar com o trabalho que eu faço, ou pelo menos buscar elementos dentro do meu trabalho que me engajem, que é essa questão, eu balanceio o contencioso, minha atuação no contenciosa com esse estudo, com esse ensino, isso me traz engajamento. Os ambientes que eu estou,
eles são ambientes que têm relacionamentos positivos ou são relacionamentos tóxicos? Que muitas vezes vai caber a mim mudar de lugar. Se o ambiente não mudar, eu vou ter que mudar, né? Inclusive, é sempre do individual para o coletivo. Entender se o que eu faço tem, de fato, um significado, se está conectado com os meus valores, está me gerando, né, realizações nesse sentido. E isso é um ciclo, né? Ele está aqui separadinho, mas é tudo misturado e tudo muito dinâmico no nosso dia a dia. Mas já traz para a gente essa perspectiva. Olha, se eu trabalhar esses pilares, eu vou me tornar mais feliz. O meu sucesso na profissão vai aumentar. E isso é muito interessante. Avançando aqui, dentro desse trabalho, eu me deparei, inclusive, na certificação que eu fiz junto com a Kate, que são intervenções, são práticas para colocar em jogo mesmo, colocar em ação esses elementos. Então, dentro dessa construção, a certificação que a gente fez, que chama certificação de post-caráter, é de intervenção de post-caráter. A gente tem mais de 70 intervenções que podem ser aplicadas em diversos contextos que promovem um aumento do nosso bem-estar. Uma delas que eu trouxe, e fica aqui, vai ter como dentro dessa dinâmica a gente fazer junto, mas a gente já consegue aqui trabalhar, por exemplo, com essa que é a roda da felicidade. É olhar justamente para cada um desses 6 pilares, a gente desenha um círculo mesmo, que é só uma ilustração, mas a gente pode desenhar um círculo numa folha, dividir ela em 6 partes, e dentro dessas partes, né, para cada um dos pilares aqui do PERMA, a gente dá uma nota para isso, de 0 a 10, como é que eu estou sendo... 0 não, né, mas vamos colocar de 1 a 10, porque 0 seria ausência total, mas de 1 a 10, como está... como eu me coloco, ou essa perspectiva da felicidade está presente na minha vida, né? Em termos de emoções positivas, de 1 a 10, engajamento, 1 a 10, relacionamento, sentido, realização e vitalidade. Então, eu consigo já fazer um mapinha, uma roda visual, sabendo quais são os meus pontos que estão mais altos e quais estão mais baixos. E aí a gente pode criar intervenções específicas para aumentar cada uma dessas dinâmicas, cada uma dessas perspectivas na vida. Então, a gente, inclusive, tem ações específicas nesse sentido. Em termos práticos, também, um exercício bem interessante, que é esse mesmo de atenção plena. É parar simplesmente 3 minutos para respirar. Parece pouco, às vezes pode parecer muito, né? Quando a gente fala em meditação, ficar 3 minutos, às vezes, prestando atenção só num sentimento corporal, só numa respiração, que é um mecanismo de ancorar a atenção, sem a mente escapar, vocês vão ver que é muito difícil no começo. Eu não sei se alguém aqui pratica meditação, eu sou um praticante há muitos anos, desde que eu me mudei, já tem vários anos que eu pratico, eu até pratico uma técnica específica, ela chama Vipassana, que foi ensinada por Buda há 2.500 anos atrás, que é basicamente escaneamento corporal. O Vipassana que deu origem ao Mindfulness, que é essa aplicação moderna, hoje em dia, das técnicas de meditação. Mas se você, no começo, você ficar 30 segundos sem a mente escapar, se a mente começar a se conectar com alguma coisa que você tem que fazer, algum problema, uma distração que seja, vocês vão ver o quanto é difícil manter esse foco de atenção. Então, às vezes, é só parar e relaxar. E eu gosto muito do Mindfulness, porque o Mindfulness não é para induzir, ficar sem pensar, não é nada disso. É só trazer um estado de presença mesmo. O que eu estou sentindo agora? Meu coração está batendo mais rápido, eu estou com a respiração curta, ou eu estou relaxado, eu estou bem. Então, isso é quase que um mecanismo de autoconhecimento, mas é quase que um termômetro daquilo que a gente está vivendo em determinado momento. E você fazer respiração pausada, eu não gosto nem existem, né, pranayamas, que são algumas práticas, principalmente no hinduísmo, de usar a respiração com determinada finalidade, tem seu valor e são muito interessantes, mas eu gosto mais da abordagem livre. Peraí, deixa eu ver como é que o ar está entrando e está saindo. Porque aí eu consigo me regular, saber se eu estou muito acelerado, se eu estou bem, se eu estou tranquilo. E olha só, fazer essas práticas, aí a ciência mostra que 3 minutos para parar, para respirar, pode mudar uma situação pontual ali.
Hoje eu estava muito acelerado hoje, porque eu tinha muita coisa para fazer. Eu viajei semana passada toda, cheguei de viagem no sábado, descansei um pouquinho ontem, e hoje já tinha prazo, já tinha reunião, já tinha apresentação para fazer hoje, muita coisa acontecendo. E eu tive, em determinado momento ali, eu falei comigo, nossa, eu estou sentindo que eu estou muito acelerado, eu preciso parar um pouquinho e só acalmar. E acalma, e você vai resolvendo coisa por coisa, chegou aqui no final do dia, deu tudo certo, consegui fazer tudo que eu precisava, estamos aqui conversando agora. Então, são algumas práticas que eu trago, outras, inclusive no e-book, que vocês vão ter acesso para eles, vou entregar para vocês depois, vocês vão ver como que a cada capítulo eu quis trazer uma intervenção, uma prática com uma finalidade específica que pode nos auxiliar em muito. Parece que não, mas à medida que a gente vai praticando, elas têm efeito cumulativo, elas vão se somando e vão nos transformando. Uma outra abordagem que eu gostaria de trazer aqui para a gente é essa, não só da dimensão individual, mas também da coletiva. Como a gente viu, né, como os relacionamentos são importantes, como as emoções são importantes, a gente vê que o contexto onde a gente trabalha, e aí é o contexto físico, o contexto emocional, ele tem muito impacto no nosso bem-estar. Então, ter ambientes saudáveis é fundamental, e aí entra o papel dos escritórios de advocacia para promover essa cultura. Eu não estou falando de prática, simplesmente. Não é ter a salinha ali do café, não é ter uma sala de descompressão, simplesmente não. É trazer, abraçar isso como cultura. E agora, com a NR1, né, isso acaba deixando de ser uma boa prática e passando a ser uma prática de compliance, literalmente. A gente vai ter que fazer gestão dos riscos psicossociais. Então, a gente vai ter que olhar como está a saúde mental dentro do escritório, ou dentro do departamento jurídico, ou dentro da empresa, o que seja, né? E os líderes, eles serão responsáveis, ou são agentes que geram muito impacto em relação a isso. Nas pesquisas mostram que os líderes são o elemento isolado que mais impactam no bem-estar. Inclusive, a maior causa de desligamento de empresas está ligada diretamente ao comportamento do líder imediato. Então, a gente ter essa liderança consciente, entendendo ali que aquele modelo mecanicista de organização, onde as pessoas eram peças, recursos humanos, né? Esses recursos que poderiam ser combinados, substituídos, hoje em dia a gente está falando de organização, os modelos empresariais mais modernos, eles olham para as empresas como organizações compostas por células, núcleos, elementos, pessoas, que não são recursos simplesmente. Isso é fundamental. Essa responsabilidade institucional, né, esse compromisso com a saúde mental dos profissionais agora é uma questão de lei. E a gente sempre falava lá na Zenbox, né, a felicidade é um ótimo investimento. Então, se não for por caráter, pode ser por interesse mesmo, que a gente precisa olhar para isso. Entender que tem pesquisa, né, para cada $1 que você investe em saúde mental, retornam $4. Então, isso gera retorno em termos de lucratividade, produtividade, de competição, de sucesso. Então, não são coisas que estão, ou eu sou feliz ou eu tenho sucesso. Não, pelo contrário, você vai ter que combinar as duas coisas. Você vai ter que ser feliz para ter esse sucesso, né? E o sucesso alimenta a felicidade através das realizações. Então, as coisas são tudo muito dinâmicas. E dentro desse contexto, a gente precisa olhar para isso. Agora, já avançando aqui, já quase indo para o final da apresentação, esse é o meu xodó. Esse é o reporte que eu mais gostei de tudo que eu estudei na psicologia positiva, que são os estudos das virtudes e das forças de caráter. E que eu estou chamando, né, dos nossos superpoderes. Foi muito interessante quando a psicologia positiva começou a ser desenvolvida, formou-se um grupo de trabalho com vários psicólogos, vários cientistas, vários pesquisadores que foram entender os elementos individuais. Quais eram as virtudes universais que estavam presentes na humanidade, a independente de cultura, de localização geográfica, de tempo, quais eram essas virtudes e quais eram, como elas eram colocadas em ação, elas eram colocadas em prática. Então, anos de mapeamento com milhões de pessoas, identificaram essas 6 virtudes aqui.
a virtude da sabedoria, da coragem, da humanidade, da justiça, da temperança e da transcendência. E todas elas são compostas por forças de caráter, que nada mais são do que as virtudes em ação. E aí conseguiu-se mapear 24 forças de caráter. E a gente tem, cada um de nós, uma configuração absolutamente individual. A possibilidade matemática de combinação de ordem e de intensidade, ela é superior à quantidade de pessoas no planeta. Então, isso é como se fosse uma impressão digital nossa. Alguns de nós vão ter algumas forças se destacando em relação a outras. Algumas virtudes também de destaque em relação a outras. E isso é um mecanismo de autoconhecimento que pode ser feito através de um teste científico. Mais de 30 milhões de pessoas já fizeram esse teste, mais de 20 anos. Então, ele é super validado, ele é gratuito. Já vou deixar o link aqui. Esse link já acessa o Instituto VIA, que é o instituto responsável por esses estudos. E você pode fazer em português. É um teste que você vai gastar uns 20 minutos, mais ou menos, para responder as perguntas, e no final ele vai te dar o seu mapa de forças de caráter. Vai te mostrar quais são as forças altas, que são chamadas forças de assinatura, normalmente 5 a 7 forças, né? O modelo tradicional é de 5 forças, as suas forças intermediárias e suas forças baixas, só as 5 últimas. E aqui tem uma perspectiva muito interessante. Nenhuma delas são defeitos. Todas são forças, todas são virtudes, só que algumas a gente consegue utilizar mais fácil e mais espontaneamente. Gustavo, coloca o link sim. Deixa eu ver se eu aqui. Se copiar ele aqui, já colocar no chat. Já interessou, né? Vou colocar aqui que vocês já podem acessar. Boa, obrigado. Viu? E aí, dentro desse mapa, a gente consegue entender quais que elas são mais fáceis da gente utilizar, que espontaneamente eu aprendi mais a colocá-las em ação. Por exemplo, no meu caso, né? Eu tenho como mais alta a sabedoria, as forças de sabedoria e as forças de transcendência. O meu mapa, a espiritualidade é a minha força número 1. E espiritualidade, para a psicologia positiva, não tem nada a ver com religião. Espiritualidade tem enxergar um significado maior nas coisas. Tudo para mim é assim, o meu lema é, nada é por acaso, tudo tem algum motivo. É porque minha força da espiritualidade é a minha força número 1. Então, eu estou sempre olhando através dela. Eu tenho forças também muito altas, como amor e aprendizado, por isso que eu adoro estudar, eu adoro compartilhar. Nas minhas forças de assinatura também estão perspectiva, que é eu conseguir analisar uma situação por vários ângulos diferentes. Eu tenho também critério. Critério é manter a imparcialidade, inclusive, né, que é uma outra força, mas o critério eu consigo estabelecer critérios objetivos nos meus julgamentos, eu consigo não levar para o lado pessoal, né, capricorniano, meio frio também, assim, eu entendo, a gente vai ver como é que as coisas vão se combinando. E eu tenho, para completar minha quinta força aqui, a apreciação da beleza e da excelência muito alta também. As coisas para mim precisam ser estéticas. Eu aprecio quando uma coisa é bem feita, às vezes não é nem uma beleza física, mas assim, uma excelência. Alguém faz bem uma coisa, nossa, me impressiona demais. Estava vendo lá, eu estava lá, passei por Porto Alegre semana passada, estava em Gramado, mas aquela rampa, né, que o mineirinho, o skatista, desceu lá 70 metros de altura. Eu vi aquele vídeo diversas coisas, eu fui skatista na minha infância e tal, mas ver uma pessoa fazendo aquilo ali, né, lógico que ele tem como bravura, que é a força da coragem muito alta, com certeza, né, a gente consegue já fazer um mapeamento, assim, só de entender o comportamento das pessoas, o que eles têm alto, mas isso, ver o fazendo aquilo ali, poxa, desperta claramente aqui minha apreciação da beleza. Então, esse mapa me ajudou muito a entender o que me traz satisfação no trabalho. E aí eu comecei a direcionar cada vez mais a minha atuação para esses elementos, para aquilo que eu poderia fazer que colocaria mais em jogo os minhas forças altas. E olha que legal que a psicologia positiva, ela nos recomenda, os estudos apontaram. A gente tem muito da tendência da falta, né? A tendência de enxergar aquilo que eu não sou bom, preciso desenvolver. Estou aqui com os filhos na idade da escola, estou aplicando já para minha filha. Minha filha, ela é ótima em redação e ela não é tão boa assim em matemática. Então, eu já conversei com ela, filha, eu não exijo de você grandes notas na matemática. Você vai dedicar o seu tempo
para aquilo ali não te impedir, por exemplo, de passar de ano, não te impedir no vestibular, no Enem. Mas você vai estudar muito mais português, você vai estudar muito mais redação, porque seu ponto de brilho está ali. E a psicologia positiva mostra isso, se a gente dedicar 70% da nossa energia, tempo, no desenvolvimento das forças altas, a gente tem muito mais resultado que se a gente dedicar para as baixas. A gente dedica 30% para as forças baixas para a gente não ter problema. Inclusive, a gente usa as forças altas em apoio das baixas. Existem intervenções que nos ensinam a fazer isso. Então, a gente vai entendendo esse mapa. Vocês podem fazer esse teste aqui, no e-book que vocês vão receber, ou então um apêndice, só explicando sobre todas essas forças, traz uma orientação mais prática de inclusive, como interpretar. Na advocacia em si, eu trago exemplo para cada uma dessas 24 forças, como elas podem ser utilizadas na advocacia, porque eu acho que isso aqui é um verdadeiro mapa da felicidade, né? Sem brincadeira, porque se a gente entende os nossos superpoderes, a gente vai ser mais feliz e a gente vai ter mais sucesso. Isso não é o Jordano que está falando, embora eu tenha comprovação por experiência própria na minha vida, mas eu já vi isso em muitas pessoas e a psicologia positiva já viu isso em milhões de pessoas nesse cenário. Então, só isso aqui já é muito interessante. E agora, já para fechando mesmo, para encaminhar aqui, nosso tempo daqui a pouco está acabando, eu vou abrir aqui para a gente bater um papo aqui na sequência. Se vocês quiserem, claro, se estiver cansado, fica à vontade. Sei que segunda não é fácil. Nós estamos aqui no Setembro Amarelo, né? A gente pode ter uma abordagem positiva, que é o mês de combate ao suicídio, inclusive, né? A gente pode ter uma abordagem mais positiva. A felicidade, ela pode ser vista como uma prevenção ao adoecimento mental, essas ocorrências de depressão e até mesmo iniciativas mais radicais nesse sentido. Então, a gente pode olhar para a felicidade, isso é sempre, todo mundo acabou virando quase que um lugar comum falar isso, né, que a felicidade não está no destino, ela está na jornada. Mas, de fato, essa perspectiva, ela muda tudo, você entender que a felicidade, essa forma de viajar, e não no lugar onde vai chegar, vai trazer resultados muito interessantes. Então, a gente pontua, eu tenho particularmente casos de família, de pessoas muito queridas, muito próximas, que acabaram partindo por depressão, né, cometendo suicídio. Então, eu trouxe isso muito para mim também. O que eu puder difundir dessa mensagem para ajudar as pessoas, eu vou ficar muito feliz em fazer, né? Então, ter esse olhar de valorização da vida, esse reconhecimento, né, de valor na nossa existência, além das conquistas profissionais. Eu não posso ser feliz só medindo aquilo que eu gero, né, de resultado, de sucesso, mas eu preciso ter um olhar de que, humano mesmo, muitas pessoas estão ao meu redor, e meus filhos, minha família, amigos, que só pelo que eu sou, né, eu sei que eu represento uma importância, não pelas conquistas simplesmente. Isso também pode ser visto como uma prevenção ativa, né, esse cultivo do bem-estar é uma estratégia de proteção de saúde mental, de bem-estar, e é fundamental a gente ter esse fortalecimento da rede de apoio. A gente está aqui, cada um na sua jornada individual nessa vida, embora a gente use os outros como referências, é importante que sejam referências positivas, né? E formem redes de apoio em torno dessa jornada profissional e pessoal, e não ser só elementos de conflito, de comparação, de vaidade, essas métricas que a gente olhou ali atrás, que, na verdade, não agregam nada. Então, assim, eu gosto muito dessa abordagem positiva das coisas. Eu tenho também ali, nas minhas forças de caráter, na esperança alta, eu tenho gratidão muito alta, esperança, gratidão, enfim. Tem um amor também alto, uma força da virtude e humanidade. Então, a gente vai entendendo um pouquinho do nosso mapa nesse sentido. E cada um de nós pode aprender um pouquinho mais ao fazer o teste e percorrendo essa jornada. Né? E, por final, aqui eu gostaria de presentear vocês com o e-book. Ficou muito legal esse e-book. Eu vou até mostrar ele aqui para vocês, eu estou com ele em PDF aberto aqui, mas eu vou mandar, não sei se todo mundo aqui está inscrito
lá no Simpla, porque eu vou mandar pelos e-mails de lá, vou ver, né? Não sei se todo mundo entrou direto por aqui também, mas vocês poderiam pegar, talvez, eventualmente, meu contato aqui, e a gente, porventura, quem não fez o check-in lá, eu quero mandar esse material para vocês. Acho que não coloquei meus contatos aqui, né? Mas vocês vão me encontrar lá no Instagram, nas redes sociais, como Jordano Adjuto. Esse nome só tem um mesmo, através das nossas redes, a gente se conecta, eu vou lá no Instagram, no LinkedIn, somente no Facebook eu parei, eu confesso, mas basicamente essas duas redes, lá no YouTube, que agora eu estou produzindo bastante material lá, estou lá com o canal também, falando muito da felicidade da advocacia, falo muito da espiritualidade, eu já escrevi esse último ano 2 livros sobre espiritualidade, e assim, quando eu entendi o meu mapa, eu coloquei ele em ação e, de fato, ele gerou muito resultado para mim. E, quer ver, deixa eu mostrar então aqui para você só o e-book. Como eu estou compartilhando na tela, acho que eu vou mostrar para vocês, que virou um xodozinho isso aqui, tá, gente? Ficou um livro muito maior do que eu imaginava. Quando eu falei assim, vou escrever um e-book com os conceitos iniciais, eu acho que vai dar ali umas 20, 30, 40 páginas. Na verdade, deu 114 páginas, que eu fui fazendo e fui realmente empolgando aqui, me desenvolvendo. E ele trata, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Eu trato um pouquinho do que é a felicidade no trabalho, a partir desse olhar científico, mais do que filosófico, inclusive, né? Agora eu começo aqui com termine ali, começo com uma citação do Aristóteles, que eu adoro, que a felicidade é a ação do espírito que manifesta a virtude. Ele tem uma outra frase que não existe felicidade sem virtude. Mas, assim, isso é uma busca humana, né? Primordial, a gente ser feliz. Inclusive, tem a abordagem, né, do direito à felicidade, com estudos. A gente tem a PEC da felicidade, não sei se vocês sabem, então a PEC que já foi apresentada há alguns anos, eles estavam querendo, inclusive, trazer à tona de novo, que é incluir a felicidade, o direito à felicidade como direito fundamental, para a gente trazer isso como um objetivo de políticas públicas, inclusive. A gente tem lá um exemplo da felicidade interna bruta do Butão, né, o país que olha para essa dimensão, não olha só para o produto econômico interno bruto, mas olha para o bem-estar dos seus cidadãos, e a gente pode trazer um pouco disso para cá também. Mas eu falo o que é a felicidade no trabalho, aí eu já faço esse drive, esse direcionamento para as forças de caráter, como é que isso pode trazer propósito para a gente, porque isso foi muito do espelho do que eu olhei, e eu consegui trazer isso para esse livro, né? Como é que a gente lida com esses sentimentos negativos, que parece ser quase uma regra para a gente, quais são as habilidades que a gente pode cultivar diariamente para ser feliz, porque eu falo da felicidade no trabalho, mas eu gosto muito do conceito do trabalho na felicidade, né? A gente precisa trabalhar, cultivar isso, que ela floresce, que ela frutifica. Inclusive, o termo da psicologia positiva é florescimento humano. A gente floresce quando a gente está feliz. Então, é poético e é bonito também, isso me agrada. A minha apreciação da beleza está ali dentro desse elemento. Eu falo tudo capítulo muito curto, tudo muito simples, com exercícios, né? Mas eu falo também da importância da felicidade nos ambientes, nos escritórios, no ambiente coletivo, e depois eu faço uma chamada no final como legado mesmo, né? O que a gente vai deixar, no final das contas, se vão ser os processos que a gente ganhou ou se vão ser as relações que a gente estabeleceu. Porque a gente lembra claramente daquele professor lá na faculdade, como ele nos tratava. Às vezes o que ele ensinou a gente já esqueceu, mas como ele ensinou, para o bem ou para o mal, isso nos marcou. Então é interessante nesse sentido. E no final eu trago um guia prático mesmo para a realização do teste VIA. E um bônus que eu criei são essa série de vídeos e áudios, utilizando ferramentas hoje em dia, né, de tecnologia, de inteligência artificial, que cada capítulo desse, inclusive, acho que tem um podcast, que são duas vozes, masculino e feminino, conversando sobre o conteúdo do livro, sobre o conteúdo daquele capítulo. E tem um vídeo também com slides apresentando igual esse que eu apresentei no começo. Então, até agradecer aqui, a gente tem o prefácio da Natália Xavier, né, que era a presidente anterior da Comissão de Direitos Sociais, ela agora está ocupando o cargo, né, como conselheira estadual da OAB, conselheira da AMAT, eu também estou lá no conselho da AMAT, enfim, ela já gentilmente escreveu umas palavras aqui, faço uma apresentação,
E ficou um livro muito legal, muito bonito, muito simples, muito objetivo. E em cada capítulo, aquilo que eu falei para vocês, ele traz os exercícios para a gente colocar em prática. Né? Coloca, que é esse que tem a roda da felicidade, que eu apresentei para vocês, é o primeiro exercício que a gente pode fazer e como fazer, e tem vários outros nesse sentido. Então, acho que o link para o teste está no livro, como é que faz e tudo mais. E eu acho que pode ser tem vários exercícios, como é que a gente identifica e tudo, dentro dessa jornada aí até a gente chegar lá no final esse finalzinho que eu queria trazer aqui, que era esse do podcast que a gente tem para ver o conteúdo. Enfim, eu também vou estabelecer essa comunidade da felicidade na advocacia, para que as pessoas possam ter apesar de individual, não precisa ser solitária a jornada, e já tem esse grupo estabelecido, quem quiser entrar nele, tem o link aqui, depois ainda, eu estou abrindo agora, né, porque o lançamento do livro vai ser agora, para a gente estar lá e ter esse apoio mútuo lá dentro dessa jornada. E também estou oferecendo, para quem tiver interesse, depois se quiser fazer uma sessão, para fazer análise do seu teste VIA. A gente pode sentar junto e conversar um pouquinho sobre o seu teste, entender suas forças altas. Né? Pode ser um bate-papo aqui, que eu já estou colocando isso na agenda, porque isso era um projeto que eu queria colocar em prática já há muito tempo, e daqui para frente eu quero explorá-lo. Então, são alguns bônus que a gente está colocando no livro. Esse livro acabou ficando tão legal que eu, de fato, montei um e-book e vou vender esse livro, ele está à venda já lá no Hotmart, mas para vocês eu faço questão de encaminhar uma cópia para que vocês já tenham ele aqui. Ufa, 8 horas, né? 8h04, a gente começou, deu um trazinho, falei 1 hora, eu ia me propor para falar 1 hora mesmo, deixa eu parar de compartilhar agora. E trago aqui para vocês, abro o espaço, se algum corajoso, a Renata está com a câmera aberta ali, não estou sozinho aqui não, porque eu não estava vendo vocês. A única com a câmera aberta, né? A única corajosa. Né? Não, mas eu não tenho nenhum requisito de estar com a câmera aberta aqui, não. Eu sei que tem gente que não está bem, a Natália mesmo está aqui. Heroína da resistência aqui com a gente. Vocês não iam querer me ver, não, Jordano. Não estou muito bem apresentável, não. Nem se preocupa. E, Jordano, você falou de coragem, eu abri minha câmera, porque eu acho que uma das virtudes... Eu tenho mais aí defeitos, eu sou escorpião, esse meu mapa não deve dar muita coisa boa, não. Mas uma das coisas boas... Ela tem muita coisa boa. Mas uma das coisas boas que eu tenho é coragem. Mas eu queria dizer que eu fiquei pensando durante a sua explanação, né, sobre essas questões, e eu acho que muito da nossa infelicidade, da nossa tristeza, seja ela provisória ou não, eu acho que decorre também de um sentimento meio de vazio. E aí... Ouvindo muito a sua palestra, eu percebi e fiquei pensando que aquilo que eu acho que consegue afastar um pouco o vazio que a gente sente de muita coisa é o aprendizado, né? Que é o que você trouxe aqui. Então, eu acho que o conhecimento faz com que esse vazio vá diminuindo, que é o que você traz aqui, né? É o que os professores também levam para todo mundo. E a gente, em sala de aula, a gente percebe como as pessoas são diferentes e a gente, na verdade... A gente ensina, mas a gente, parece um jargão meio... Mas a gente acaba aprendendo muito mais, né? Então, achei sensacional, adorei, vou fazer esse teste, Vitor. Gostei. É um caminho muito prático, Dani, assim, por isso que eu gostei dele. Falar, tudo é muito abstrato, a felicidade é muito filosófica, né? E é tudo muito conceitual e pouco prático. Quando eu vi o teste, falei, cara, eu adoro esses testes psicológicos, ainda mais um teste científico, eu falei, vou fazer. E aí eu acabei até seguindo para a certificação. Fiz essa certificação lá com uma grande referência aqui no Brasil, o presidente da Associação da América Latina de Psicologia Positiva, o professor Helder Caney, e foi muito bom. E eu falei, não, acumulei muito conhecimento, preciso compartilhar com os colegas. Aí surgiu esse material e estou me colocando mesmo a serviço. Eu acho que posso contribuir com um pouco da minha experiência, com um pouco do meu conhecimento, e realmente eu fico muito feliz em compartilhar esse conhecimento e falar, não, vou ser feliz. Já que a felicidade precede sucesso, vou começar um processo novo aqui, aos 49 anos, um projeto novo, mas eu acho que o momento está certo, eu acho que esse olhar, esse caminho um pouco mais, né, de ensinar pela experiência, faz sentido ser um pouco mais tardio. Então,
Foi muito bom nesse sentido. Obrigada. Faça o teste, você vai gostar. Depois de marca a sessão lá e a gente conversa sobre ele. Mais alguém, pessoal, gostaria de... Ó, o Carlos também abriu, fechou. Tá aí. Muito bom, muito obrigado aí pela presença, Gustavo. Foi o primeiro a abrir lá no começo, agradeço. E feedback, pessoal, que vocês depois puderem também me retornar o que funciona, o que não funciona, o que está bom, o que não está bom. Isso faz muito parte do desenvolvimento. Jordano, eu queria Nath. agradecer, mas queria pedir desculpa, né? E agradecer mais uma vez por você estar compartilhando todo esse conhecimento com a gente, por mais um ano, com a comissão, com a AMAT. Como a Dani disse lá no início, você também reconheceu, às vezes parece estranho e paradoxal pensar, nossa, além de tudo, ainda quero que eu seja feliz, né? Mas, realmente, quando a gente traz um pouco de objetividade para isso, para além do campo filosófico, a gente consegue, de fato, aplicando isso na prática. Eu lembro que você me passou esse teste já tem mais de ano, assim, talvez uns 2 anos. E quando eu fiz, fez tanto sentido que me deu vontade ou de fazer de novo, procurar meu resultado, para Boa. que eu volte, né, a focar nisso e trazer essa objetividade para o dia a dia. Então, tenho certeza que foi enriquecedor para todo mundo que está presente, né? Para além daí das questões jurídicas que a gente discute, que a gente participa de live, né, semanalmente, parar e poder refletir um pouquinho mais sobre a nossa vida, sobre a nossa advocacia, sobre como fazer diferença, trazer propósito, é muito enriquecedor. Então, eu queria te agradecer verdadeiramente por mais um ano, proporcionar essa pausa, que não é mais yellow pauses, mas não deixa de ser, né? Estamos em Também. setembro, né? Amarelo, com certeza. Então, muito obrigada, gratidão mesmo. Ô, Nath, eu que agradeço o apoio de sempre, mais uma vez, você, a Ju ali, a Juliane, sempre apoiando muito, nesse mandato também a Dani, né, a Dani Zapata aí, abrindo espaço para a gente, a Cássia, né, presidente da AMAT, sempre dando a maior força para que a gente possa ter essas iniciativas. Ano passado contamos também com a comissão, com outras comissões de compliance, a comissão de saúde mental da OAB, a gente esteve junto, esse ano foi muito corrido, não deu tempo de engajá-los, né, mas eu sei que eles valorizam muito essas iniciativas. E resgata aí o seu teste mesmo, porque o teste é a primeira etapa, né? A gente enxerga um mapa ali, mas esse mapa indica um caminho e o importante é percorrer. A gente precisa ali entender as nossas forças, entender como é que coloca em prática, e isso é transformador, de fato. Muito além da palavra, que está ficando muito batida, do discurso, mas geram mudanças muito significativas nas nossas vidas, assim. Então, muito, muito, muito obrigado. Ao Wagner também, obrigado, vai abrir a câmera, está aí junto, o Daniel ali abriu também, e quem não pôde abrir também, agradeço de coração. Contem comigo nessa jornada, e agora eu quero distribuir, depois mandar para vocês todos aí o e-book para que vocês avancem. Aline, obrigado, viu, pessoal? Agradeço de coração. Parabéns aí pela explanação, bacana, muito bom. Muito obrigado, valeu. Que bom que eu pude contribuir. O que a doutora Dani falou aí no meio do início, né? Foge bastante do trivial, né? Do tradicional que a gente está acostumado no dia a dia. E realmente chama atenção pelo tema. E a gente abandona isso demais. E eu estou afastado da advocacia, tem aí uns 2 anos, por N questões, né? Espero ainda voltar, porque eu gosto bastante. Muito bom. Que bom. Não, volte. Parabéns aí pela iniciativa. Não, muito obrigado. E esse é o tipo de conhecimento que, lógico, a gente está fazendo um recorte para a advocacia, para o trabalho, mas ele é para a vida, né? Entender isso aqui, as nossas forças e virtudes, é o que nos proporciona desenvolver na vida. O pessoal já está saindo, mas nós já encerramos mesmo. Pessoal, muito, muito obrigado. Então, bom descansar a todos aí. E a gente vai se falando aí pelas redes aí. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Salvar aqui a gravação.